Tudo bem, pessoal? Sou o professor Maurício e hoje a gente vai falar de mais duas funções orgânicas. A gente vai falar aí de éter e ácido carboxílico, começando por ácido carboxílico. Vou compartilhar minha tela com vocês. Muito bem, a gente está vendo aí as funções orgânicas. E como eu falei, hoje a gente vai falar de uma função, a primeira delas, ácido carboxílico. Qual a característica do ácido carboxílico? Ele tem dois oxigênios, tá? Uma vai ser dupla O em cima e um OH embaixo. Então, toda vez que eu falar em ácido carboxílico, tem que aparecer isso aqui. E aí tem um tracinho aqui, porque isso aqui vai estar ligado ou a uma sequência de carbonos, então pode aparecer mais carbonos aqui, ou um H para completar a quarta ligação. Mas tem que ter isso aqui para ser um ácido carboxílico. Como que a gente vai fazer para dar um nome para esse ácido carboxílico? As nomenclaturas, elas vão seguir sempre a tabela de fixo, que a gente tem aí. Tá faltando aqui o 10, que é o DEC. Os sufixos AN para ligações simples, então um tracinho AN, dois tracinhos EN e três tracinhos IN. E toda vez que for um ácido carboxílico, eu vou acrescentar esse óico aqui no final. Certo? Então, fixo, sufixo e terminação óico. Toda vez que tiver um ácido carboxílico, eu vou usar isso aqui e não posso esquecer, como é um ácido, eu começo com o nome aí, ácido. Então, ácido, nome de fixo da tabela, sufixo mais terminação óico. Vamos ver um exemplo. Aqui, ó, eu tenho 3 carbonos. Qual fixo que eu tenho para 3 carbonos? Prop. Só ligações simples. Lembrando que esse dupla O aqui não se considera dupla ligação, porque a dupla ligação é somente entre carbono e carbono. Então, sufixo AN. E apareceu o grupo funcional, a gente vai usar a terminação aí óico. Então, essa cadeia aqui, a gente vai chamar de ácido propanoico. Posso representar aí pela estrutura carbônica, ou eu posso ter aqui pelos símbolos, lembrando que cada ponta é um carbono. Então, aqui a gente também tem o ácido aí com 3 carbonos. Aonde que eu vou encontrar aí os ácidos carboxílicos? O principal composto aí do vinagre, o chamado ácido etanóico, ácido acético comercialmente. E também aí, quem já chegou perto de um bode, tem um cheirinho diferente, esse cheiro é formado aí pelos ácidos carboxílicos. Bem, então, essa é a função aí ácido carboxílico. E a nossa próxima função, tá? Antes da gente começar, a gente tem um outro exemplo aí, que é o ácido metanóico, causado aí pela picada de formigas aí, tá? Também conhecido como ácido fórmico. Agora a nossa segunda função, éter, ela vai ser caracterizada por um grupo funcional diferente. Ela é caracterizada aí por um heteroátomo. Então, a gente vê aí que vai ter um átomo diferente na sequência da cadeia. Então, eu vou ter o oxigênio aí dividindo a cadeia em duas partes diferentes. Esta é a característica dessa função. Então, toda vez que eu ver um oxigênio dentro da cadeia, dividindo a cadeia, tá? Não precisa ser exatamente no meio, mas ele vai aparecer dentro da sequência, eu tenho a função chamada éter. Éter tem duas nomenclaturas. Vamos nos concentrar nessa primeira aqui, que eu até grifei aí de cor diferente, que é a mais utilizada, que é a menor parte da cadeia, terminação oxi,
e o nome do hidrocarboneto. Tem uma segunda, que é acrescentando a palavra éter e ico aqui no final, que não é muito utilizada, então em vestibulares ela não vai aparecer tanto, tá? Ela aparece mais na nomenclatura comercial. Então vamos nos concentrar nessa aqui, oxi, para a menor parte, e o nome do hidrocarboneto. Vamos ver como vai ficar? Então nesse caso aqui, ó, percebam que o oxigênio, ele dividiu a cadeia em duas partes diferentes. A primeira só tem um carbono, então a menor parte aqui, ó, um carbono. Então, fixo para um carbono, met, mais aí terminação oxi, metoxi, e aqui dois carbonos. Dois carbonos, o fixo é o quê? Et, sufixo an, de ligação simples, terminação o. Então, essa cadeia chamada aí metoxietano. E aqui, ó, a gente tem o exemplo pela representação das pontas, ó. Aqui a gente tem uma cadeia aí, ó, também aí com 3 carbonos, ó, deste lado e um carbono desse. Então a gente vai chamar aí essa parte menor de metoxi e essa parte maior de propano. Então metoxipropano. Agora, quantas aplicações? O éter tem várias aplicações. Vamos nos concentrar aí nas principais. Na área da medicina, é usado como anestésico com relaxante muscular. Na área industrial, a gente pode destacar aí ele como um solvente apolar. Então, ele é um solvente muito bom para substâncias apolares. Então, é bastante usado aí para a extração de alguns materiais em óleos, gorduras, essências, tá? E, portanto, também em perfumes. Uma outra característica do éter são alguns compostos naturais, como o eugenol também. Inclusive esse utilizado aí na produção ou na substância conhecida aí como cravo da Índia, tá? Então, o cravo da Índia ele tem bastante do eugenol. E em um composto bem conhecido também num chá famoso aí, chá de quebra-pedra. Então, são algumas aplicações aí da nossa função éter. Então, essas duas nossas funções de hoje, éter e ácido carboxílico. Qualquer dúvida pode deixar aí seu comentário. Se inscreva e nas próximas 2 semanas teremos aí mais 2 funções orgânicas.